Sejam bem-vindos ao Free Mind Podcast. Free Mind vem do inglês e quer dizer mente livre. Esse podcast tem como base o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa missão, paixão e propósito é ajudá-los a crescer no conhecimento da palavra de Deus e sua verdade, no contexto da cultura, da ciência, da apologética, da filosofia e da ética. Free Mind Podcast é uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Morato, região 549, sob liderança da pastora Wanda Lúcia Pirelli da Mota. Deus chama o seu povo a conhecer a verdade, a fim de que sejamos libertos por ela e também para que sejamos transformados pela renovação de nossa mente. Olá, eu sou Luiz Lima, sou professor de idiomas e líder do departamento de comunicação desta igreja. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a lógica e Deus. Faz sentido crer nessa palavra? Existe alguma verdade nela? Para nos ajudar a entender essas e outras questões, eu tenho aqui comigo o pastor Jamil Santos. Pastor, antes de começarmos, você poderia se apresentar para o nosso público? Sim. Olá, Luiz, tudo bem? Você que está nos ouvindo, que a paz esteja contigo neste dia, neste podcast. É muito importante você estar atento a tudo que nós vamos falar. Eu sou o pastor Jamil Santos, sou pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Morato, sou diretor do Instituto Teológico na nossa igreja e também diretor e coordenador regional da Escola Bíblica em nossa região. Sou diretor local também e também professor da Escola Bíblica. Atualmente também sou na vida profissional, sou professor universitário de uma universidade no estado de São Paulo, principalmente na capital. E eu vou estar aqui, Luiz, à sua disposição para conversarmos desse tema tão importante, falando da lógica, falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando dos princípios importantes e também dos princípios da palavra de Deus. É um motivo de muita alegria estar com você aqui neste dia. Muito obrigado, pastor. Para o nosso público, nós vamos tratar sobre a lógica, como eu já falei. E a lógica, para quem não sabe, é o ramo da filosofia que visa determinar se algo é verdade ou não, através de dedução, indução, inferência. Pastor, a lógica, nós sabemos que ela segue determinados princípios. Quais são os primeiros princípios da lógica? Luiz, muito boa essa pergunta. Vamos falar sobre esses primeiros princípios, porque na prática, no popular, a lógica é como você pensar um pensamento e esse pensamento estar de acordo com uma verdade. Então, na verdade, a lógica ela vai te ajudar a você perceber que este pensamento, de repente, não é verdadeiro. Então, é muito importante essa questão da lógica, você entender a lógica. Na prática, a lógica é um ramo da filosofia, é muito usado também na nossa matemática, principalmente para provar os axiomas que, na realidade, você prova ele no raciocínio e, muitas vezes, por ser um axioma, você não ser físico, você usa a lógica para a compreensão e para quem está te ouvindo entender e ter significado ou sentido daquele axioma. Isso é muito importante. Mas quando falamos de lógica, temos que pensar em Aristóteles. Aristóteles foi aquele que pensou a forma de pensar, e esse pensar está de forma correta. Aristóteles, ele começou a trabalhar isso e trabalhar raciocínios válidos e inválidos. Quais são os válidos e quais são os inválidos? Então, para isso, você precisa ter uma base, ter uma segurança daquilo que você está pensando, daquilo que você está falando. E aí, Aristóteles trabalhou dentro da sua teoria, do seu desenvolvimento, do seu pensamento, ele desenvolveu os primeiros princípios. Foi a sua pergunta. Quais são esses princípios? Então, vamos lá. O que são esses primeiros princípios? Os primeiros princípios são verdades fundamentais que te levam a relações, a ter
ilações ou conclusões. Tirar conclusões seguras daquilo que você está falando. Então, os primeiros princípios é a base para gerar um pensamento correto, verdadeiro, podemos até dizer. Nós vamos cair dentro depois, logo, nessa questão de verdade. Mas a ideia de Aristóteles era o seguinte, é você trabalhar quais são os primeiros princípios que dão base para você formar um pensamento. Após isso, você tem segurança que aquilo que você está pensando é verdadeiro ou tem uma base. Então, os primeiros princípios são a base de tudo, para gerar esse pensamento. Esses primeiros princípios, eles têm nome? Quais são eles? Vamos lá, Luiz. Os primeiros princípios são tudo aquilo que te leva a chegar a uma verdade. A ideia é essa. Então, os primeiros princípios, nós vamos ter dentro da lógica alguns princípios importantes. Por exemplo, nós vamos ter a lei da não contrariedade, vamos ter o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Então, na ideia da lógica, você entende alguns princípios que, pela lógica, vai te dar base. Por exemplo, a lei da não contrariedade é você ter um pensamento seguro e que não seja contrariado por um outro. Então, na realidade, você não pode ter dois pensamentos que se confrontem, né? Que se confrontem e que sejam contrários uns aos outros. Então, você não pode trabalhar dentro da lógica e cair nesse ponto. O senhor tem algum exemplo básico desse primeiro princípio que o senhor mencionou? Da não contrariedade? Vamos lá, vou tentar chegar a um pouco mais claro, Luiz, nesse sentido dos primeiros princípios de Aristóteles, e aí nós vamos chegar lá. Por exemplo, os princípios da lei da não contrariedade, ele está junto com o princípio da identidade. Então, eu vou dizer o seguinte, se A é A, isso, na lei da não contrariedade, A não pode ser B. Então, por isso que o princípio da identidade ele vai dizer A é A e B é B. A não é B e B não é A. Então, isso fica no campo do estudo para você entender. Quando eu digo A é A, e A é A, e A não é. Sempre será. Sempre será. Por isso que nós chamamos do princípio da identidade. Então, a identidade vai dizer que A é A e B é B. Eu não posso chegar um momento e dizer que A é B e que B é A. Então, eu começo a misturar os princípios e aí eu não vou ter um pensamento claro e verdadeiro. Então, essa é a ideia de Aristóteles quando ele trabalha os princípios, os primeiros princípios, e dentro da lógica você vai trabalhar esses três que nós chamamos de lei da não contrariedade, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Porque se A é A, então ele não vai poder ser B. Então ele exclui B. Ele seria o terceiro excluído. Ou excluído, para o pessoal entender. Ou ele exclui o C. Porque ele nunca vai ser. Então alguém vai ser excluído aí nesse sentido. Então ele nunca vai ser o C. Então é uma forma de um raciocínio para você não misturar. Porque o que nós vamos entender, Luiz? Nós vamos entender que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós vivemos o pós-relativismo. Então nós estamos vivendo desde 1950 para cá, nós estamos vivendo uma época que nós chamamos de uma época pós-relativista. E quando eu tenho um período assim, que é o período que nós estamos vivendo, você não tem segurança da verdade. Então, para você nunca vai ter uma segurança. Nesse período que nós vivemos do pós-relativismo, a verdade é como eu entendo. Se eu quero entender que 2 mais 2 são 5, para mim será 5. Mas isso não tem uma lógica. Não segue aí onde a lógica entra. É onde entra a lógica. Então você vê que não é um pensamento lógico. É um pensamento desassociado. A lei da não contrariedade, a identidade e do terceiro excluído. Então, é desta forma que nós vamos formando os pensamentos. Olha só que legal. Se você pegar 2 mais 2, são 4, correto? Logicamente, você entende que 2 mais 2 são 4. Uma matemática é fácil, né? Sim. Não é 7 vezes 8 nem 6 vezes 9. Essa eu consigo fazer. Tá, ok. 2 mais 2 são 4, correto? Correto. Mas se eu falar para você 2 duendes mais 2 duendes, 4 duendes. Os 4 duendes, existem 4 duendes? Não.
Não. Então você já entendeu que a lógica ela segue um princípio. Então, você sabe primeiramente, agora no raciocínio lógico, que não existem doentes. Mesmo que a conta feche 2 mais 2 doentes, são 4 doentes, mas você sabe que não é uma verdade o resultado das preposições. Então eu posso usar, por exemplo, a gravidade é uma verdade. Você não vê, mas ela existe. Né? Então, esses princípios são todas as verdades fundamentais de acordo com o pensamento que você está discutindo. Você me entendeu, Luiz? Entendi. Então, com isso, eu chego a uma verdade com os primeiros princípios de acordo com Aristóteles. Por que eu estou tratando disso, Luiz? Porque hoje nós temos um problema sério. Na filosofia, isso nós temos desde Aristóteles, chegando em Tomás de Aquino, e aí por diante, eles sempre seguiram um princípio. Posso desenvolver seu pensamento, e se tinha alguma coisa que não estava correta, nenhum outro corrigia isso. O que ocorreu nos nossos tempos? Nos nossos tempos, muitos estão descartando todo este conhecimento e tentando gerar novos conhecimentos sem base nos princípios, nesses princípios. Isso gera uma confusão, porque qual é a base? Com que base você está gerando esse conhecimento, porque a lógica é isso, é gerar um pensamento, sem você descartando tudo que já temos de pensamento, de análise, de filosofia. Fica muito difícil. Entendi. E por que começar com a lógica? Por que precisamos começar com a lógica? Então, Luiz, se eu não usar a lógica, eu vou desenvolver um pensamento aleatório. Eu vou começar a confabular, vou pensar no que eu acho, e aí eu começo a usar esses pensamentos e tentar tirar desses pensamentos uma teoria. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um começo. Qual que é o começo da ciência? Ou de todas as ciências? Todas as ciências elas vão começar com uma questão lógica. Então, eu tenho que partir de algo. Não posso partir do nada, mas eu parto de algo. Então, a lógica me dá uma ideia de desenvolver um pensamento coerente. É a mesma coisa. Quando nós pensamos no universo, a primeira pergunta que eu começo, que é uma pergunta lógica, eu posso perguntar o seguinte: por que existe algo ao invés de nada? Eu já começo com um pensamento lógico, você entendeu? Eu estou partindo de algo. E aí eu vou começar a responder essa pergunta. Então, a lógica ela vai te dar base para você começar a responder aquele pensamento ou desenvolver um pensamento que tenha coerência. De uma forma construtiva, né? Construtiva. Por isso que nós estamos falando, acabamos de falar dos filósofos, eles vieram construindo e debatendo a verdade em todo esse tempo. Porque a grande procura do filósofo é sobre a verdade, se existe verdade. Mas para isso também eu preciso usar a lógica. Por isso que a lógica é muito importante para o nosso pensamento. E não existe, aí vou te adiantar, porque talvez você vai me fazer essa pergunta, Luiz. Não existe lógica oriental e lógica ocidental. Vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Legal. Eu perguntei por que começar com a lógica, porque muitas pessoas falam, os cristãos pensam que existe um Deus, e isso não tem lógica, com a ciência não tem lógica. Eles sempre tentam refutar, dizendo que nosso pensamento não faz sentido algum. Até para ajudar quem está nos escutando a refutar esses argumentos. Eles dizem que não tem lógica, mas nem eles mesmos sabem o que é lógica. Então, eu poderia dar algum exemplo mais prático, do ponto de vista bíblico? Quando nós falamos em lógica, por exemplo, se você falar em lógica, a criação do universo, o que é mais lógico? Então, eu posso pensar, de repente, criacionismo ou a ciência, ou o Big Bang. Eu preciso analisar. Eu vou analisar de forma lógica. Então, na realidade, não quer dizer que os cristãos, por serem teístas, primeiramente, né, e crer que Deus criou o mundo, que os cristãos não têm uma lógica. Eles seguem uma lógica. Eles seguem uma lógica daquilo que a Bíblia já foi revelada, porque esse conhecimento que Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio Deus criou o mundo. Você criou os céus e a terra. Então,
Para nós, isso é um princípio lógico, porque primeiro teve um princípio. Por exemplo, não era lógico você acreditar num universo que não tinha um princípio. Isso foi um conhecimento que durou até o século XX. Até o século XX eles entendiam que o universo era infinito e que o universo não tinha tido um começo. Era uma coisa infinita. Então você não tinha começo, você não tinha como analisar ciclos na história, ciclos no tempo, porque você não tinha um início do espaço, do tempo, das origens. Então, quando nós estudávamos Gênesis 1, verso 1, você via uma lógica. Tudo que existe, tudo que você vê, aí nós, como cristãos, nós olhamos e imaginamos. O Salmo 19, ele diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, tudo isso, não existia uma lógica de estar aqui, ter começado, ou não ter tido um começo. Começar do nada, né? Do nada. Ou o primeiro pensamento era que o mundo não tinha começo, era infinito, era eterno, sempre foi eterno. Então, isso gerava um nó em muitas cabeças, principalmente na minha e de muitos que estudam a palavra de Deus e estudam ciência, estudam filosofia. Só que aí a ciência, no século XX, ela deu um salto. No século XIX, no século XX, ela deu um salto, principalmente com as descobertas, novas descobertas científicas, com as novas descobertas do Hubble, que lançou aí os seus primeiros satélites, seus primeiros observadores espaciais, né? Então, com isso, nós tivemos um salto no desenvolvimento científico. De que forma? Descobriram-se, e aí nós vamos entrar em outros conhecimentos científicos, que não dá para tratar agora, sim, mas, por exemplo, nós descobrimos que o mundo teve um início. Você teve um início, e aí a ciência ainda comprova que você tem a radiação da explosão do Big Bang, que é a grande explosão, e que essa radiação é medida no espaço aí, comprovando que agora o universo teve um início. É muito mais lógico. Aí você chega a uma lógica e você fala, isso é lógico. Tudo isso que nós vemos tem que ter um início. Isso aqui está eterno. A não ser Deus que é eterno. No nosso conceito cristão, nós queremos dizer que Deus é eterno, criador de todas as coisas. Mas não existia uma lógica desse entendimento. Então, o pensamento dava um nó. Mas hoje não, hoje a gente sabe que o começo do universo foi importante a ciência descobrir que teve um universo, um início, e isso concorda com que a Bíblia, que nós sempre temos e temos aí na mão, desde de 3.000 anos atrás, quando Deus se revela sua palavra, e 2.000 anos, quando Deus fala com Abraão, praticamente após isso aí deu uma segurança para nós. Então, aquilo que está escrito tem uma lógica. Claro que é uma lógica onde envolve fé, onde envolve uma crença, mas para o nosso pensamento dá um sentido. Estou entendendo. Estou sendo muito difícil a compreensão. Não, exatamente por isso que eu pedi um exemplo básico, um exemplo bíblico, porque muitas vezes nós somos taxados, perdão pela palavra, de burros, porque nós cristãos não seguimos, eles dizem que nós não seguimos a ciência, que não tem lógica o nosso pensamento, que não segue, que nós ignoramos muitos fatos científicos, o que não é verdade. Só para te esclarecer esse ponto, nós não vamos discutir isso hoje, sim, a ciência e fé e a religião. Mas para quem está nos ouvindo só os olhos da lógica, né? Para quem está nos ouvindo hoje é muito importante. Quando você fala de crença, e de fé e ciência, a compreensão atual é errônea. Em que sentido? Que a ciência nega a fé e a fé nega a ciência. Não. A ciência não nega a fé e a fé não nega a ciência. Mas elas se complementam. Na realidade, elas não são opositoras. Na realidade, para que você entenda, a ciência nasceu através da fé das pessoas, dos cientistas que eram cristãos e que resolveram pensar sobre determinado assunto e tentar trazer uma explicação, que é isso que a ciência faz. Não tem explicação, eu vou buscar uma explicação para aquele fato, aquele acontecimento. E quem fez isso? Foram os primeiros cristãos.
Você pega o século XVIII, final do século XVIII, século XIX, os cristãos, que eram cristãos e cientistas ao mesmo tempo, eles chegaram a essa conclusão. Então, não existe uma contradição. Esse pensamento, que um nega o outro, que é contra o outro, é inverídico, não é verdadeiro. Então, é muito importante quem está nos ouvindo entender isso. Eu vou pegar esse gancho aí do verdadeiro para voltar aqui nessa parte de verdade. Eu posso usar a lógica como teste de verdade? Como eu posso fazer isso? Como que a lógica pode me ajudar a verificar se algo é verdadeiro ou não? Ótimo, isso sim. É aí que nós vamos entender. Na verdade, a lógica não vai provar ser verdadeiro. Aí seria uma outra questão. Mas ela vai te dizer que seu pensamento e tudo que você está desenvolvendo segue uma coerência, uma lógica. Por isso que tem o nome lógica. Segue uma lógica. E que aquele pensamento ele é verdadeiro, mas não é que a lógica provou que ele é verdadeiro. O pensamento e o desenvolvimento do pensamento chegou à conclusão que era uma verdade, aquilo é uma verdade. Por quê? Porque eu usei os princípios, que são as verdades fundamentais. Então, aquelas verdades que eu sei que existem, elas me chegaram e me levaram, melhor dizendo, àquele pensamento. Então, isso que eu concluo como verdade. Então, a lógica é um caminho que eu vou usar, uma forma filosófica, para chegar naquela verdade, dizer, realmente aquela verdade tem coerência. Por exemplo, Newton. Newton, ele provou que existe uma verdade, ou seja, eu querendo acreditar ou não, e eu sei que a gravidade, eu posso testar como? Porque você nunca, quando você tropeça em alguma coisa, você nunca cai para cima. Então, eu acreditando ou não, mas eu vejo que tem uma lógica, porque existe uma verdade. Qual é a verdade aí? A verdade existe. Eu posso dizer que não existe, mas eu posso provar. Eu posso, de repente, tropeçar em alguma coisa, e na hora que eu tropeçar, eu posso, no meu pensamento, dizer, eu não vou cair no chão, eu vou subir, eu vou flutuar. Só que depois você vai descobrir que você quebrou a cara. Principalmente se você cair de cara no chão. Você vai conseguir verificar. Você vai provar uma verdade, muitas vezes, sem acreditar nessa verdade. Você entendeu? Sim. Aí já fugiu da lógica, porque aí você está indo contra uma lógica. Sim, muita gente diz que o que nós acreditamos não é verdade e eles nem sabem o que é a verdade. Muitas pessoas debatem conosco dizendo que o que nós acreditamos não é verdade. E eles nem sabem o que é verdade, muitas das vezes. O que é verdade? Vamos lá. Antes de falar o que é verdade, você tocou num ponto que tudo que você toca, você fala, é importante a gente esclarecer um pouco melhor. Tudo que nós cremos, ela segue princípios, segue alguns princípios. Então, para nós não seguimos e não temos uma fé cega. A nossa fé é baseada, agora, não nos princípios de Aristóteles, mas nos princípios bíblicos, deixados primeiramente no Velho Testamento, de Israel, e no Novo para a Igreja. Então, esses princípios são verdadeiros. Por exemplo, a nossa fé está baseada, por exemplo, na ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Em que princípios? Lá no começo, há 2000 anos atrás, no Novo Testamento. Concluiu e nós chegamos a um estudo que Jesus ressuscitou. Isso deu base para a fé dos cristãos da época e deles saírem pregando e divulgando a sua fé. Isso tem uma coerência para nós cristãos, porque são princípios verdadeiros. Para nós, cremos em Deus. Então, esses princípios, você vai encontrar vários princípios de instrução, de orientação. Nossa fé, por exemplo, nas cartas paulinas, que alguns dizem que são 13, outros dizem que são 14, incluindo Hebreus. Mas por que isso? Porque ali você tem os registros de instruções, orientações da vida cristã. Então, a vida cristã nossa, ela não é uma vida sem base. Aí eu volto aos primeiros princípios, quando Aristóteles fala que tudo tem que ter base, tem que ter os primeiros princípios. Na nossa fé, nós temos a base ensinada por Paulo nas suas cartas do Novo Testamento,
e nos ensinamentos de Jesus. Então nós temos base o porquê cremos, o porquê acreditamos, o porquê nós nos identificamos como cristãos e por que isso para nós é uma verdade. Porque, primeiramente, Jesus disse, porque Paulo escreveu sobre isso, há uma coerência lógica desses ensinamentos, há uma verdade, há uma aceitação do nosso coração e da nossa mente, Luiz. Você aceita isso como verdade e você tem um significado nisso. Em que sentido? Dá significado à sua fé. Por exemplo, nós não somos, para quem está nos ouvindo, entendam, porque nós estamos aqui nesse podcast falando sobre lógica e verdade de Deus, mas nós somos cristãos, primeiramente. E por sermos cristãos, a base nossa ela é clara. Então nós não estamos servindo a um Deus de forma cega. Como se você for ver no de forma irracional, né? Irracional, pessoas que não sabem quem é seu Deus, quem é Jesus, Espírito Santo, os anjos, as doutrinas bíblicas. Nós temos uma clareza disso. E é isso que nos dá base para acreditarmos. Isso são princípios que são princípios verdadeiros e que nos trouxeram até hoje, há 2000 anos depois, a igreja continuar alicerçada dentro desses princípios. E aí nós voltamos o que é uma verdade. Essa seria a minha próxima pergunta. Voltar o que é verdade? O senhor está dizendo que isso é verdade, mas eu primeiro preciso saber o que é verdade. Se você pegar Aristóteles vai dizer verdade é aquilo que eu digo que é. O que Aristóteles diz? Aristóteles diz a verdade é aquilo que eu digo que é aquilo e é aquilo. Mas com isso eu cheguei a uma base. Usando os princípios, eu estou dizendo que aquilo que é assim. Então, isso seria uma verdade. Na verdade, depende de outros autores, eles vão falar que pode ser um símbolo, pode ser uma imagem, pode ser uma ideia, pode ser o que for, mas que eu tenha condições de dizer que isso é isso. Que possa verificar. Que possa verificar. Nem sempre será verificável, de repente, porque se nós falarmos de metafísica, nem tudo que tem na metafísica eu consigo provar. Aí entra a questão... Aí entra a lógica. Entra a lógica, porque aí entra os axiomas. Por exemplo, a matemática. Quanta coisa você crê e diz que é verdade e você não consegue provar. Por exemplo, você diz que uma reta é uma linha... Que nunca se cruza. São duas linhas, e aí você pode pegar duas linhas, são paralelas, que nunca se cruzam. Você não acredita nisso? Sim. Não, mas como você prova que isso é verdade? Você teria que ter duas linhas infinitamente para ver se elas não se cruzam. Você teria que chegar até o infinito para poder medir. Isso, entendeu? Então, o que nós estamos entendendo aí? Mas eu estou dizendo que aquilo que é uma reta é isso, e você está acreditando. Mas por quê? Porque foi feito um estudo, chegar a essa conclusão. A verdade é eu dizer aquilo que é aquilo realmente. Só que eu não posso também ter uma verdade dizendo que é verdade isso e o outro dizendo que não é verdade. Ou seja, falando que a verdade não é verdade. Porque se eu fizer isso, eu caio num problema seríssimo que nós vamos chamar de relativismo. Você entendeu? O relativismo é dizer que uma verdade é uma verdade. Mas não é para você. Mas não é para você. Então você tem a sua verdade. A verdade é relativa? Então, é aí que nós vamos chegar. Se eu creio numa verdade, ela não pode ser relativa. Ela tem que ser verdade. Ela tem que ser verdade. E para você, se ela não é uma verdade, ela é o que para você? Mentira. Uma mentira. Então, a verdade que para mim é uma verdade, eu tenho que ter certeza que é uma verdade. E o que não é verdade para mim será uma mentira para você. Mas, por exemplo, o cristianismo, nós cremos que o mal existe. Quando você vai para o hinduísmo, o mal é uma ilusão. Quem está com a verdade aí? Se no cristianismo eu diz que o mal existe, e no budismo, no hinduísmo eu digo que o mal é uma ilusão. Então eu preciso saber quem está falando a verdade aí, ou com quem está a verdade. Eu não posso ter duas verdades
uma contrariando a outra. E aí tem muita gente que diz que cada religião tem uma parte da verdade. Então, aí entramos nesse assunto que vamos cair na questão religiosa. A religião, no relativismo, você vai dizer que existem muitas verdades, ou seja, uma diversidade de verdade. Que era quando a gente estuda numa universidade, você vai na universidade porque você acredita que existe uma verdade única. Temos uma universidade, de onde vem o nome, você vai estudar na universidade, você vai em busca de uma verdade. Eu não posso chegar numa universidade, como nós temos hoje, e aí eu gostaria até que você pensasse nisso, e o professor chega para você e diz para você: Luiz, você está começando aqui hoje conosco nessa faculdade, mas a primeira coisa que eu preciso que você coloque na sua mente é que não existe verdade, ou não existe verdade absoluta. Ele vai estar colocando em xeque a própria universidade. Bom, eu não devo ir para a universidade porque não tem verdade, eles não vão me ensinar nada de verídico. E que confiança que você vai ter, Luiz? Me explica isso. Você está me perguntando, mas eu te volto uma pergunta. Com que verdade você vai, com que segurança, melhor dizendo, você vai estudar ali? Porque se tudo que o professor explicar, ensinar... Ele vai estar colocando em xeque o próprio ensino dele, né? O próprio ensino, porque se não existe verdade, não existe verdade absoluta, o que ele está ensinando seria uma mentira. Ou existe verdade... E aí a gente volta na lógica de novo, né? Isso, ou existe verdade ou não existe verdade. Ou existe uma verdade e as outras são mentira. Agora, eu não posso dizer que duas coisas diferentes ou duas afirmações relacionadas, ou duas preposições ou mais relacionadas à verdade, são verdadeiras. Porque aí eu entro no relativismo. Vou te dar um exemplo. O elefante. Por exemplo, na religião, as pessoas dizem há diversos caminhos que levam a Deus. Esse é um exemplo muito claro do elefante. Por exemplo, conta-se uma anedota, uma história que as pessoas, os cegos, chegaram e encontraram um elefante. Então, um cego pegou na tromba do elefante e ele falou que a tromba era mole, que era assim, que ela tinha suas curvas. Então, ele entendeu que aquilo era um elefante. O outro foi lá e abraçou a sua pata e viu que havia resistência, havia força, e ele disse que o elefante era algo bem forte. Aí o outro foi lá, pegou no rabo do elefante, ele falou que o elefante era todo cabeludo, apesar que rabo de elefante não tem cabelo, né? Mas foi lá e achou que o elefante era parecido com o rabo. O outro foi lá e pegou na barriga do elefante, achou que o elefante era todo gordo. Isso não. E depois vocês podem pesquisar isso, tem essas histórias. Só que cada um falou de uma parte do elefante, mas ninguém falou do elefante como um todo, por completo. Porque eles, no pensamento, eles vão dizer o seguinte: olha, cada religião tem a sua verdade. É onde eu quero chegar. Então as pessoas vão dizer que cada parte que ele tocou é uma verdade. E se eu juntar todas as religiões, nós vamos ter a verdade única, que não é a realidade. Isso não é a realidade. Não é uma verdade. Porque aí o conceito de verdade para um não será o conceito de verdade para uma outra religião. E aí é onde as religiões entram em choque por causa da sua cosmovisão. Porque essas verdades, elas geram o que nós vamos chamar de uma cosmovisão, que é aquilo que você acredita, a visão que você tem como verdadeira. Então eu não posso dizer que a cosmovisão cristã é a mesma do budismo, e nem do hinduísmo, e nem de outras religiões. E que a verdade... Elas não se completam, né? Não se completam. E você não pode uni-las, porque cada um defenderá a sua verdade. Então, na realidade, existe uma verdade absoluta, e nós defendemos isso. E aí nós somos considerados, eu acredito que você vai me perguntar isso, se nós somos intolerantes. Essa seria a minha pergunta. Se existe verdade absoluta, e se a verdade ela é intolerante? Vamos lá.
Por isso que nós chegamos a esse pensamento. Nós cremos, eu creio, eu acredito que você também, todos nós, acredita também que existem verdades absolutas. O que são verdades? A Bíblia é uma verdade absoluta. Sim, com certeza. A Bíblia é uma verdade absoluta, com certeza, com segurança, e nós sabemos a sua origem. Nós sabemos, a Bíblia tem o seu começo, tem o seu meio, e fala do seu fim. Então ela é uma verdade. Só que ela é uma verdade revelada. Eu não posso querer pegar a Bíblia e utilizar a ciência para comprovar algumas partes da Bíblia, porque ela é uma verdade revelada. O que é? Seria uma verdade revelada só para quem está escutando e entender. O que é uma verdade revelada? Revelada por Deus a Abraão, que é um conhecimento diferente do conhecimento, que é onde nós chamamos de epistemologia, o estudo do conhecimento, que não seria um conhecimento científico. São formas de conhecimento diferentes. Então, o conhecimento revelado é um conhecimento que Deus se revelou no 12 de Gênesis, e ele se revelou, falou com Abraão, e também depois ele fala com Moisés para escrever tudo o que ocorreu antes, lá desde o Éden até a época que Moisés estava vivendo. Então Moisés escreve, porque o próprio Deus se revelou e pediu para ele escrever tudo aquilo, que é onde nós acreditamos que é a verdade, que é a nossa verdade, a verdade absoluta. E de lá para cá, nós já temos, se você contar de Abraão, 2.000 anos, e depois de Abraão mais 2.000 anos, 4.000 anos. Essa é uma verdade que nós temos certeza que Deus se revelou, que Deus depois se revela em Jesus Cristo através do seu Filho e se revela através da igreja. E com isso nos dá a base para nós crermos nesta verdade da palavra de Deus, que é diferente de um outro conhecimento, que é um conhecimento intuitivo. Só que você prova o conhecimento intuitivo, é difícil. Você tem conhecimento filosófico, você pode provar através, como nós usamos a lógica, um ramo da lógica, através do silogismo. Você tem conhecimento científico, que aí é um conhecimento pela experimentação, causas e efeitos. Então, para cada um, você tem um conhecimento. Qual é o grande problema nosso hoje, Luiz? Eu estou aproveitando que eu estou gostando do assunto e está me vindo. Pode ficar à vontade. Está me vindo algumas coisas na cabeça, alguns insights na cabeça, porque é o seguinte: a nossa geração, século 21, 20 e 21, ele tem como verdade só o quê? A ciência. É a única forma de verdade que nós... A única forma de verdade que nós temos o racionalismo, lá com Descartes, René Descartes, e depois surgindo o iluminismo, isso no século XVIII, início do século XIX. O que ocorreu com esses pensadores? Eles chegaram à conclusão e começaram a discutir e debater que só existia uma forma de conhecimento, que era o conhecimento científico. Que o único conhecimento verdadeiro era o conhecimento advindo, originado da ciência. Só que aí desprezou-se todo o conhecimento e também um conhecimento que nós chamamos de metafísico. Então existe conhecimento relacionado à metafísica. Só que a nossa sociedade, a nossa geração, ou as gerações que vieram depois, eles foram ensinados, eles foram, podemos dizer, até doutrinados, mas não no sentido ideológico, mas no sentido de acreditar que não existe verdade a não ser na ciência. Só que nós já descobrimos o quê? Que a ciência também teve suas falhas. Tanto que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se a ciência fosse a solução para todos os problemas, nós não tínhamos os grandes problemas que nós tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e os conflitos que nós temos no mundo. Então isso provou o seguinte, que a questão do conhecimento científico e que a ciência não é dona da verdade e que todo conhecimento ou conhecimento só é verdadeiro quando vem da ciência. Eu vou te falar uma coisa, você já ouviu falar de Immanuel Kant? Sim.
Kant ele vai dizer o seguinte, olha, Kant ele escreve alguns livros, e alguns deles ele vai escrever sobre a crítica da razão pura e crítica da razão prática. Ele vai dizer o seguinte, que é impossível você provar o conhecimento religioso, o conhecimento de Deus, ou a natureza de Deus. Kant nós vamos chamar de um agnóstico extremado. O que é um agnóstico? Gnosticismo é conhecimento, é verdade, é o conhecimento verdadeiro. Ele vai dizer que, aí ele colocou o agnóstico. Agnóstico é aquele que diz não foi, o termo não foi cunhado por Kant, foi cunhado por um outro homem em 1869, e ele vai dizer o seguinte, olha, agnóstico, ele está dizendo que não existe conhecimento verdadeiro da questão religiosa. Então o agnosticismo é uma negação do conhecimento ou de verdades espirituais, religiosas. E Kant vai defender isso, porque quando ele defende que não há possibilidade de você provar, comprovar que este conhecimento religioso ou essa crença religiosa ela pode ser provada, ele gera um agnosticismo. Por quê? Ele já era um agnóstico. Então ele fortaleceu esse problema e gerou uma dúvida na sociedade. Então onde nós temos a raiz? Vai começar lá, nós temos David Hume, vamos ter Kant, que com seus escritos nós vamos chegar aos tempos nossos hoje, dizendo que a única verdade é a ciência e que o que é religioso, o que é espiritual, que vem de fé, você não consegue provar. Então, logo não é verdade. Logo não é verdade, porque se eu não posso provar, não seria uma verdade. Mas este provar dele é um provar científico, que você pode provar uma verdade sem passar por um laboratório. Por exemplo, você diz que ama uma pessoa, a sua esposa e seu filho, ok? Sim. Com certeza, e ela deve estar nos ouvindo, né? E a sua filha... Com certeza. Mas qual é a forma de você provar? Você tem como pegar o seu amor, levar no laboratório... Medir a intensidade, o grau... Não. É a mesma coisa, então é um sentimento que você prova através do quê? De atitudes, de gestos, de fazer a pessoa, fazer o máximo para que a pessoa fique bem do seu lado e que ela perceba que isso são formas de você expressar o seu amor. Mas eu posso provar? Não. Então eu não posso dizer que existe uma verdade, que as verdades religiosas, elas não podem ser provadas de forma científica, mas que elas não são verdadeiras. É como sentimento, é como o amor, como as coisas abstratas que você não vê, ou muitas vezes que você não pega, mas você sabe que existe. A mesma coisa, a gravidade existe? Existe, mas você vê ela, você pega ela, você fica colocando ela no laboratório toda hora para testar? Não. É nesse significado, dentro desses modelos que nós vamos chegar e a comprovar as nossas verdades também, Luiz. Mas é confiável a ter-se a verdade? Sim, Luiz. A ter-se a verdade é a coisa mais segura. Porque quando você tem uma verdade, você tem uma base daquilo que você está defendendo. Então, se eu sei que aquilo é verdade, eu posso confiar nesta verdade. Eu não posso, praticamente, desconsiderar tudo que eu aprendi e não confiar. Este problema de confiar na verdade é o problema do relativismo. Que aí nós entramos no relativismo da verdade. Porque eu posso confiar na minha verdade? É aquela velha conversa. A verdade, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Mas qual a verdade é verdadeira, Luiz? Me diz, se você tem uma verdade e eu tenho outra... Uma vai acabar eliminando a outra, né? Uma vai eliminar a outra. Mas nenhuma das duas seria verdade. Isso, mas eu posso ter confiança na verdade que eu sei que tem os seus princípios, lá como diz Aristóteles, e que me levam a um pensamento seguro em relação àquelas verdades, que são pensamentos válidos, não são inválidos. Então eu estou dizendo, aquilo é verdade, e eu posso confiar nessa verdade. E se você confiar nessa verdade, você tem toda a segurança, porque você não está pisando. É assim, Luiz, se nós não tivermos verdades ou
como confiar nas verdades, o que nós vamos estar? Pisando num terreno que não tem solidez. Você vai estar num pântano. O que é um pântano? Eu acho que a palavra correta é isso, né? Você não sabe o que vem logo depois. Você pisa, você pode afundar ou não, você não tem segurança. Agora me diz, como que nós vamos viver num mundo sem segurança, né? Sem segurança. Agora vamos lá, eu vou te dar um outro exemplo. Muitas vezes as verdades, essa questão de verdade está ligado muito na questão filosófica e religiosa. Você concorda comigo? Porque as pessoas querem colocar em xeque a verdade religiosa e filosófica. Mas se nós estamos falando de relativismo da verdade, então não teria verdade. Aí eu te pergunto, você vai até uma farmácia, você compra um medicamento, você vai tomar aquele medicamento, e aí você abre a bula e lê lá. Duvido que você vai encontrar lá que aquilo que está dizendo da bula é uma verdade relativa. Você concorda comigo? Concordo. Você tomaria esse medicamento? Claro que não. Se você não tivesse certeza, segurança que aquilo que a bula está dizendo é uma verdade? E se ela for relativa? Ninguém toma um medicamento acreditando que aquele medicamento não é uma verdade, é o que a bula está dizendo. É um terreno, como o senhor falou, muito perigoso de se estar. Por exemplo, eu não poderia mais dirigir. Como é que eu vou confiar que o meu carro não vai quebrar no meio do caminho, não vai explodir no meio do caminho? Então eu começo a questionar tudo, né? Começa a questionar tudo, e se você questionar tudo, e você não encontrar verdade em nenhum lugar, então você começa a viver num mundo sem verdades. Só que se você perceber que essa discussão filosófica, que para mim acaba sendo uma discussão filosófica, ela vai estar muito no meio filosófico, religioso, mas no dia a dia, na coisa prática, você acredita que existem verdades. Senão você não toma um medicamento, senão você não sai de casa. Você não sai de casa, você não dirige o seu carro, tendo segurança que ele vai frear na hora que você precisa. Exatamente. Você me entendeu? Então, essa discussão, por isso que eu acredito em verdades absolutas, que existe a verdade, e que nós não podemos relativizar a verdade. Porque aí se eu relativizar alguma verdade, eu vou ter que relativizar tudo. E aí eu não vou ter confiança em mais nada. Aí você não vai ter nem confiança, Luiz, eu vou te dizer uma verdade, que a sua esposa te ama. Com certeza. Ela vai dizer para você que é verdade, o que você vai entender? Que é relativo. Que essa verdade é relativa. Aí você fala, mas é verdade ou não é? Você perde toda a segurança de vida, né? Você perde a segurança de vida. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. E esse pensamento ele tem se alastrado de verdades. Nós estamos na geração onde tem mais casos de suicídio, de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade. O senhor atrela a esse relativismo da verdade? Olha, Luiz, é claro, esse é um assunto bem profundo, bem amplo para se discutir, mas o que eu vejo é o seguinte, que uma geração que perde a segurança da verdade, ele vive num mundo ilusório, ele vive num mundo incerto. Então, para ele, tudo será incerto. E ele não vai acreditar em muitas coisas. E quando você perde a crença, deixa de acreditar em muitas verdades, o que vai ocorrer? Você vai viver num mundo sem sentido, sem significado. E tudo que é sem sentido, sem significado, o que ocorre? Você começa a perceber e não crer na sua existência. Duas coisas são importantes, que o ser humano vai sempre pensar. Você me chamou a atenção, o pensamento da gente vai muito rápido. Todo ser humano, ele pensa na sua existência. Por que eu existo? Por que eu vim ao mundo? Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Sim, é a busca de praticamente todo ser humano. Isso. E quando você pensa na existência, você pensa numa outra questão, na questão racional. Pela racionalidade. Você começa a pensar na sua existência e querer dar um significado para ela, que existe. Nós cremos que existe. Mas quando você pega um mundo que você fala da sua existência, mas a sua existência não tem um significado, ou não tem bases verdadeiras para você pensar na sua existência, no seu propósito, por que você está aqui, você começa a entrar em conflito com você mesmo, com o seu pensamento, com a sua cabeça. E aí
No passado, vamos lá, até o século XVIII, se você avaliar, nós vamos ter suicídio, nós vamos ter vários problemas, como você citou aí, depressão, todas as épocas. Mas o índice era muito baixo em relação ao nosso século, à nossa era. Era muito pequeno. Por isso que é chamado mal do século, né? Mal do século. Agora, com essa mudança no pensamento, na falta de segurança, na falta de verdade. Começando a questionar tudo. Questionar tudo, ir contra tudo. As pessoas perderam a base, perderam o seu alicerce. Então ela fica discutindo, mas ela não sabe para onde vai, para onde vem, o porquê existe, o porquê que ela está aqui. Daqui a pouquinho ela vê que não vê significado. Aí ela acha que o suicídio será o único remédio para ela. Que a existência dela não faz sentido. Que a existência dela não faz sentido. Então, para que eu vou viver? E aí eu não estou dizendo, não estou afirmando, mas são caminhos que podem chegar a esse campo que a gente vê adolescentes sem como base. O pântano, como você falou, né? Não tem chão. Não tem chão. Muitas vezes a informação familiar falhou ali, os princípios, os primeiros princípios básicos, muitas vezes aí religioso. Então você pode ver a pessoa que cresce sem religião. Então, estamos falando de religião agora, nós somos cristãos. A pessoa que cresce sem esse fundamento, na crença em Deus, na crença da família, de princípios básicos que te levam ao alicerce, o que aquela pessoa cresce? Ela cresce acreditando em tudo e ao mesmo tempo não acreditando em nada. E quando ela chega a uma certa idade, que aí entra a adolescência, a idade de conflitos, a juventude, muitas vezes ela não teve essa base. Então ela começa a buscar muita coisa, e quando ela começa a buscar muita coisa, ela começa a entender que no mundo, você está num mundo relativista. Então um diz que é verdade, outro diz que não é, outro diz que é mentira, outro diz que é verdade. Aí ela começa a entrar em parafuso nesse novo contexto mundial e de pensamento e não chega a lugar nenhum. E muitos deles, Luiz, acabam sendo uma mente fértil para quê? Para doutrinas. Você tocou num ponto interessante, eu já ia perguntar. Existem muitas religiões, e o que seria esse pluralismo religioso? O pluralismo religioso é o seguinte: há várias religiões, isso nós já sabemos, e essas religiões, elas têm as suas verdades, que é o que nós falamos um pouco tempo atrás. Sim. O pluralismo religioso seria várias religiões, cada um com a verdade, que seria onde vem o ditado: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar Sim. nesse ditado? Ou todas as religiões levam a Deus. Então, se você pega todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Mas até onde? A que Deus? Se para o budismo você é o próprio Deus, então você já entrou em contradição. Então qual Deus? O Deus da teologia judaico-cristã? Ou o Deus das religiões hinduístas? Ou o Deus do budismo, que é você mesmo, que você se considera um Deus? Deus é tudo, está em tudo? Deus é tudo. Um pluralismo religioso seria um panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo. Porque quando você estuda o pluralismo religioso, você tem que estudar também as cosmovisão, ou cosmosvisões das nações dos países. Para que você tenha ideia, existem 7 tipos de cosmovisão. Desde a ateísta, que não acredita em Deus, ateísta, que somos nós que acreditamos em Deus, os deístas, que acreditam que Deus criou o mundo, mas não age mais no mundo, os panteístas, que Deus é tudo e tudo é Deus, o politeísta, que acredita que há vários deuses, e aí você vai na Índia, eles acreditam que até uma vaca é um deus, porque tudo é Deus, são vários deuses, e o deísta é moderado. Então, para cada cosmovisão, você tem uma verdade, e dessa verdade ela pode estar ligada a uma questão religiosa, que é o que nós estamos falando. O pluralismo religioso ele vai envolver as religiões de cada país que tem a sua cosmovisão com a sua verdade. Então, se você pegar o mundo, você vai dividir o mundo como? Ocidente,
e Oriente. Se você pegar o Ocidente ele é formado, ele tem a sua base na teologia judaico-cristã, de onde nós temos toda a nossa ciência desenvolvida com base nisso. Se você pegar o Oriente, já não é a base da teologia judaico-cristã, que são as religiões que eles têm lá, baseando a sua cosmovisão. Então, na realidade, muitas verdades para eles lá não são as verdades que nós temos aqui, porque a nossa verdade está baseada na nossa teologia judaico-cristã. Se eu pegar o pluralismo religioso, eu vou ter que dizer o seguinte: está todo mundo certo, ninguém está errado. Ou está todo mundo errado, ninguém está certo. Mas o correto seria: está todo mundo certo, ninguém está errado, e cada um tem que ficar na sua cosmovisão. E logo está ferindo os princípios da lógica, né? Sim, mas eu tenho que estudar quais são as principais cosmovisão do mundo. Nós vamos falar de 3. Mas aí eu precisaria verificar a questão religiosa, que é o pluralismo religioso. Ou seja, o pluralismo religioso diz que há várias verdades em todas as religiões que existem e que nós temos que crer nessas verdades. Nós estamos chegando próximo do fim. Se alguém que está escutando em casa quiser saber mais sobre esse assunto, quiser se aprofundar mais no conhecimento de lógica, de verdade, até para verificar se algumas das coisas que elas acreditam faz sentido, é lógico, como que essa pessoa pode se aprofundar mais nesse tipo de conhecimento? Luiz, eu trouxe um livro aqui, não sei se eu posso mostrar. Pode sim. Posso mostrar. Um deles é este livro que eu trouxe. Se você estiver acompanhando pelo Spotify ou por alguma plataforma de áudio apenas, vá no nosso canal no YouTube, aproveita para se inscrever, deixar seu like e ver o livro que o pastor está nos mostrando. Isso. Esse livro chama Fundamentos Inabaláveis, feito pela editora Vida. É um livro muito fácil de você encontrar. São 2 escritores, o Norman É um livro cristão ou não? E Peter Bushino. É um livro cristão, não? É um livro cristão, mas só que é um livro cristão, mas com uma visão filosófica, falando de lógica, falando de verdade, falando de vários pontos importantes. Então esse livro é um começo, porque você vai encontrar vários pontos importantes para discutir, inclusive a lógica. Lembrando que hoje nós só falamos de lógica com esse viés, podemos dizer, mas não vou chamar de viés, mas falamos de lógica para tentar entender a palavra de Deus. É lógico acreditar na palavra de Deus? Eu creio que sim, nós estamos defendendo isso que sim. Mas se você começar a pensar na lógica no geral, você vai ter diferentes ramificações. A lógica é muito utilizada. É um assunto que eu acho que todo mundo tem que pelo menos saber um pouco de lógica para entender o contexto que nós estamos vivendo. E o conhecimento nunca é demais, né? Sim. Diz um dos filósofos que ele diz: o pouco conhecimento me afasta de Deus, mas o muito conhecimento me aproxima de Deus. Para nós que somos cristãos, nós não podemos ter medo do conhecimento. O muito conhecimento vai nos aproximar de Deus. Com certeza, Luiz. Com certeza. Eu queria que o senhor deixasse, só para finalizarmos, uma mensagem para quem está nos escutando a respeito do que nós debatemos hoje. Amém. Então você que está nos ouvindo, que está assistindo esse podcast, você acredito eu que você nos acompanhou até aqui. Então nunca duvide, em primeiro lugar, da sua fé. Nunca duvide da base da sua fé e dos princípios que geraram esta fé, porque nós falamos de lógica e falamos dos primeiros princípios. Então, quais são os princípios nossos? Os princípios nossos da nossa fé é a palavra de Deus. Nós não estamos estruturados em nenhum conhecimento humano, nem no conhecimento científico, mas estamos estruturados na palavra de Deus, que é a base da nossa fé, da nossa crença. Nós, como cristãos, estamos estruturados também na ressurreição de Cristo. Então, o que eu te peço? Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Ao contrário, estude, tente tirar todas as suas dúvidas. Mas o que eu te peço? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conheça Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Agora eu estou voltando para você que é cristão, não é um conhecimento secular diário, você tem que ter conhecimento secular diário, sua faculdade, mas é o conhecimento de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Espero você mais num
mais um estudo deste assunto tão importante. Né? Pastor Jamil, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Quadrangular Morato, de nos seguir nas nossas redes sociais, de ativar também as notificações para você saber sobre a nossa programação. Muito obrigado e até a próxima.